Mas como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Então, meus irmãos, esse capítulo, ele fala com a gente de diversas formas. Primeiro, eu queria fazer um panorama sobre os estágios de adoração que ele estabelece. Então, ali no versículo 1 ao 4, é um estágio de contemplação, é a visão que ele teve naquele momento. No versículo 5 é a revelação, no versículo 6 e 7 a comunhão, e depois a realização do serviço, que é a comissão e o compromisso. Tá? Mas agora você tem que pensar na acepção como uma formação como um profeta. Então, primeiro, o que ele passou? Por uma crise social. Por que era uma crise social? A gente vai chegar no ponto que a gente vai trabalhar com mais calma adiante, que é ao ano da morte do rei Uzias. Uzias era um rei muito bem sucedido em seu reinado. Ele pegou uma situação de total destruição e ele foi muito bem exitoso durante todo o seu reinado, que durou 52 anos. É um ponto que é muito importante aprofundar, porque como foi um reinado muito longo, e um reino que foi bem sucedido, um reino que conquistou outros territórios, foi uma crise, o povo era muito identificado com aquele reinado, então foi uma crise social aquele momento dessa passagem. Depois houve uma visão celestial, que foi a visão de que Isaías teve ao chegar ao templo. Por último, em seguida, uma confissão humilde, que foi a confissão que Isaías teve sobre a sua condição de pecador, né? Depois uma limpeza pessoal, né, que foi quando os serafins tocaram com a brasa nos lábios de Isaías, um chamado para o serviço e um compromisso irrevogável. Né? Então, alguns comentaristas chamam a nossa atenção para alguns pontos, que é a condenação e confissão, purificação e comissão. Mas agora eu queria trabalhar com vocês mais aprofundados a questão do rei Uzias, lá no livro de 2 Crônicas. Se puder abrir em 2 Crônicas 26, capítulo 26. Então a gente vai ler do 1 ao 16, tá? A outra coisa que é importante a gente trabalhar, essa passagem se deu com Isaías muito jovem. Como que a gente chega a essa conclusão? Em Isaías 1, a visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinos de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Então, Isaías presenciou 4 reinados. Certo? E o primeiro foi o de Uzias. Então, certamente, Isaías era uma pessoa muito jovem nesse momento. Então, 2 Crônicas 26. O reinado de Uzias, rei de Judá. Então, todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de Amazias, seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elat para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, do seu pai. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui é bem importante a gente gravar esse versículo 5. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gat, de Jabe e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e no canto do mundo. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos no Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores nos campos e nas vinhas, nas colinas, nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos.
Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres, nas defesas das esquinas. Máquinas eram que atiravam flechas e grandes pedras. Com uma ajuda extraordinária, a fama de Uzias se espalhou, chegando a muitos lugares distantes, tornando-o muito poderoso. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Amém? O profeta Isaías começou essa passagem, ele marcou com um ano que Uzias morreu por alguns motivos. Então, como vocês viram, Uzias foi um rei que muito bem, o reinado dele foi grandioso, né? Ele reconstruiu um lugar que estava destruído, ele conquistou novos territórios, ele se tornou famoso mundo afora, né? A sua fama se espalhou. E por que a minha pergunta para vocês aqui, para nós começarmos, quando vocês se converteram, vocês tinham um desejo maior e em algum momento vocês chegaram em estagnação na fé e não buscaram tanto quanto no começo, deram uma esfriada? E foi exatamente isso que aconteceu com Uzias, né? Uzias, quando ele precisou da ajuda, ele buscou o Senhor, né? E ele teve a ajuda do Senhor. Então ele buscou e obteve êxito nessa ajuda que o Senhor pôde dar para ele, né? Mas quando ele se tornou poderoso e conhecido, ele esqueceu, né? Deixou isso para trás, e o orgulho tomou conta dele. Mas por que Isaías quis marcar isso logo na abertura do capítulo 6? Isaías, anteriormente, esse capítulo chama, né, o chamado profético do profeta Isaías, né? Mas ele já tinha um ministério anteriormente, esse ministério já existia. Porém, como vocês viram ali no versículo 1, ele diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Então ele não estava vendo o Senhor até aquele momento, ele estava vendo o rei Uzias. Quem estava reinando no coração dele era o rei Uzias. E para ele enxergar o Senhor, para ele buscar o Senhor, ir até o templo buscar o Senhor, foi o ano que ele quis marcar como o ano em que o rei Uzias morreu. Então, Uzias, no dia que ele buscou, ele foi prosperado, foi espalhado por toda a terra, né? E destacando só, agora resumidamente, alguns dos feitos de Uzias, ele venceu os filisteus, os árabes e os meunitas. Ele edificou torres no deserto, e no deserto também cavou muitos poços. Ele reformou a defesa de Jerusalém, reorganizou e capacitou o exército, e se revelou um mestre na engenharia, e ele também era um mestre na agricultura. Quando o coração dele ficou tomado de orgulho, o que ele fez? Ele foi até o templo acender incenso. Mas o direito de acender incenso não era dele, né? Ele era apenas reservado aos sacerdotes. E Deus ali naquele momento, os sacerdotes advertiram que ele não poderia fazer aquilo, e ele explicitamente respondeu, e logo ele estava com uma marca de lepra na testa logo em seguida, né? Então ele viu que o Senhor já puniu ele ali naquele momento, né? E ele escolheu o pior lugar para se exaltar com o tempo, porque ele era o rei Uzias, ele era o grande rei Uzias, mas no tempo ele era apenas um servo, como qualquer outra pessoa. Então ele escolheu o pior lugar possível para se exaltar. Eu queria dividir essa passagem em alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu queria falar para nós como igreja é o culto seguir um modelo hierárquico. Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto. Então aqui a gente já pega a primeira marca de hierarquia. O Senhor estava assentado em um trono alto, acima de todos, hierarquicamente acima de todos. Um trono alto e exaltado, e as abas de suas vestes enchiam o templo, né? Então, Isaías se deparou ali com a glória de Deus, né? O trono alto sublime, realmente ele ficou diante da glória de Deus. No hebraico, o tamanho dessa passagem, o peso que ela teria, seria o esplendor da manifestação divina mesmo na tradução, né? É uma descarga tão grande de poder, da energia de Deus, que foi as vestes enchiam todo o templo, mas na verdade quem enchia todo o templo era o próprio Deus, né?
Se espalhou por toda a terra esse poder. Então, Deus foi exaltado no trono sublime, né? Ao mais alto grau, acima da perfeição humana, excelso, grandioso, esplêndido. E a posição dos serafins? O que eram os serafins? Os serafins eram adoradores, né? Na Bíblia, a única passagem que fala sobre os serafins é justamente essa, né? E os serafins cada um deles tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aqui é outra mostra do caráter de Deus, porque essa passagem Santo, 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 ela marca tudo que Deus é, né? Você não vê em nenhum momento falando amor, 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 né? Glória, 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 né? É santo, santo, santo. Então Deus é santo no amor, santo em todas as suas manifestações. Então isso resume muito o poder de Deus, né? Então os serafins tinham uma posição de respeito na adoração e eles proclamavam a santidade daquele que estava sobre o trono. Eles tinham uma visão diferente que era uma visão do mundo que é completamente diferente da nossa. Eles não enxergam o caos que a gente vive na Terra, né? Eles enxergam ali realmente a glória de Deus. E a função dos serafins? Qual era a função dos serafins? Os serafins tinham como primeira função louvar o nome de Deus no trono celestial. A segunda função dos serafins era revelar a toda a terra, incluindo a glória divina. E o gesto de cobrir o rosto? Por que os serafins cobriram o rosto naquele momento? Ele está ligado a uma passagem que tem ali em Êxodo 33, versículo 20. Ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Então eles cobriram o rosto e olharam para baixo naquele momento, né? A posição do homem no culto. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, Isaías, como um ser individual, como é que ele se definiu nesse momento? Como um ser perdido, né? Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido. Isaías, enquanto ser espiritual, como ele se definiu? Ele se definiu como um ser impuro. Na posição espiritual, ele se declarou impuro, sendo um homem de lábios impuros. Essa cena foi tão grandiosa que Isaías ele se sentiu perdido na sua pequenez. Por que ele se sentiu perdido na sua pequenez? Porque o homem, quando fica diante da face de Deus, ele vê que ele realmente é como uma folha seca diante do vento. Ele não tem valor algum, né? Ele sentiu toda aquela glória, aquele esplendor do poder de Deus, e ele viu o quão pequeno ele era, né? E ele se declarou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios, né? Isaías reconheceu naquele momento que ele era o único que não estava louvando a Deus. Ele ficou diante dos serafins e viu que ele era o único que não estava louvando a Deus naquele momento. E ele se sentiu indigno desse privilégio e confessou, né, que ele era um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Então, Isaías, como um ser social, como se colocando diante da sociedade, ele viu que não só ele era caído, como toda a sociedade que o cercava também era caído. Quando ele declarou que o povo que o cercava era de impuros lábios. Agora, um aspecto muito importante para nós como igreja é analisar a questão da adoração. A adoração ali foi muito intensa, que até os umbrais das portas tremeram. Vou reler o versículo 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, vejam o poder da adoração. A adoração tem o poder de mexer com uma estrutura imovível. Isso é uma aplicação muito real para a nossa vida hoje. Quando um culto é aberto com adoração, é um momento muito importante de preparação para o recebimento da palavra. Então, se nós, como igreja, estivermos num momento de adoração intensa, como os serafins tiveram naquele momento, paredes podem se mexer, umbrais podem se movimentar, algo realmente incrível. Então, a adoração intensa, o que preenche essas lacunas da movimentação dos umbrais? O próprio Deus. As vestes preencheram todo o tempo. Então, quando a adoração é intensa,
Deus vai preencher tudo que está ao redor. Então, a outra questão, por que havia aquela fumaça? A fumaça, na Bíblia, toda vez que tem o chamado Shekinah, que é a manifestação da presença de Deus, a santidade divina, ela normalmente está ou com nuvens ou com fumaça, né? Então está turva essa visão. Porque como os serafins cobriram o rosto, nós também não podemos olhar ainda diretamente. Eu queria ler uma passagem de 2 Crônicas 5, do 13 ao 14, que eu preciso abrir que eu leio aqui. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Então, a manifestação da adoração foi tão intensa que, nesse momento, Isaías se perdeu, se sentiu perdido. Sentiu que realmente ele ficou em xeque naquele momento. Ele sentiu a identidade dele perdida. Ele viu que ele não era nada daquilo que ele imaginava, que ele era uma pessoa impura, e ele sentiu o verdadeiro arrependimento naquele momento. E o terceiro aspecto, que daí está ligado diretamente ao arrependimento, é o caráter remidor do culto. No versículos 6 e 7, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, seu pecado perdoado. Então, percebam detalhes importantes. A remissão não vem de mim, a remissão vem até mim. O serafim voou com a brasa e tocou os lábios de Isaías naquele momento. E essa brasa é a brasa do próprio Espírito Santo, a brasa que não queima, ela queima apenas o que? Ela queima só o pecado, ela não queima o pecador. Né? Então, naquele momento, foi uma obra de contato de Deus com ele. E a brasa tocou a boca dele e os pecados dele foram perdoados. E a remissão é uma obra que ela é confirmada, né? A sua culpa foi tirada, seus pecados foram definitivamente perdoados. Mais uma aplicação para nossas vidas é que a restauração, ela tem duas necessidades prévias, que é o reconhecimento, você se reconhecer o pecador e confessar isso. Foi exatamente o que Isaías fez naquele momento. Ele reconheceu a sua condição de impuro e confessou isso abertamente. Então a gente deve, sinceramente, confessar nossos pecados e imperfeições. E, como naquele momento, a remissão não vem de nós, mas ela vem até nós. Os nossos pecados serão perdoados e a nossa culpa será tirada. Um quarto aspecto no culto, nós ouvimos naquele momento de 3 vozes distintas. A primeira voz era dos serafins, né? Estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. A segunda voz é a voz de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E quem há de ir por nós? Então, após o intenso louvor, após a obra de remissão dos pecados de Isaías, a voz de Deus pode ser ouvida. A terceira voz, a voz do homem, Isaías, eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. E deixa eu abrir aqui o capítulo completo. Um aspecto muito interessante. Então, no versículo 1, Isaías viu o Senhor assentado. E após essa intensa adoração, e após ele confessar os seus pecados, ali no versículo 8, ele diz: Eu ouvi a voz do Senhor. Isso, ele então, a gente analisa que ele não estava nem vendo, nem ouvindo a voz do Senhor. Por quê? Porque quem ele estava idolatrando, na verdade, era o rei Uzias. E precisou o rei Uzias morrer para ele
ver aquele ato de intensa adoração, sentir os seus pecados, confessar os seus pecados, ter os seus pecados remidos, e daí ele ouviu a voz do Senhor. Isso é uma aplicação preciosa para nossas vidas. Quem é o nosso rei Uzias no nosso coração hoje? A quem nós estamos direcionando a nossa idolatria? Quem nos está impedindo de ver e ouvir a voz do Senhor? Então, a outra lição que a gente tem daquele momento é que quem tem um verdadeiro encontro com Cristo jamais será o mesmo. Isaías nunca, a partir daquele momento, nunca mais foi o mesmo. Então, foi um momento que ele realmente se deparou diante da glória de Deus. Até então, não tinha. Por isso que esse capítulo marca, talvez, o início do ministério de Isaías, que já tinha começado antes, mas a partir daquele momento, Isaías desfrutou de algo que ele não havia desfrutado até o momento. Então, por quê? Porque ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, um verdadeiro que ele ficou consciente da sua pequenez diante de Cristo, e ele nunca mais foi o mesmo. Por isso que foi um chamado profético esse capítulo, né? E Uzias, ele iniciou o seu reinado temendo e se rendendo, prestando culto a Deus. Mas quando ele se sentiu poderoso, o que ele fez? Ele, simplesmente, o orgulho dele o engoliu e ele queria acender um incenso, né? E que era um ato exclusivo dos sacerdotes, e ele queria agora para si. Então ele já não estava mais buscando Deus, não estava mais buscando a ajuda de Deus, ele estava buscando agora para si próprio, né? Então o orgulho dele fez ele enxergar que os triunfos não eram obra de Deus, era obra dele próprio, né? Que lhe renderam grande poder, riquezas. Ele se tornou uma pessoa arrogante, né? E John MacArthur definiu um conceito que eu achei bem interessante. Deus face a face com a majestade diz que a adoração é a chave para entender toda a questão da salvação. Isso porque o objeto da salvação é produzir verdadeiros adoradores. Em João capítulo 4, 23, tem uma passagem também, que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. E esse é um ponto importante que a gente tem que analisar, que Uzias não entendeu o seu lugar. Tudo isso aconteceu porque ele não entendeu o seu lugar e sua condição. Ele não entendeu que o lugar dele era como adorador. E ali no templo ele era apenas um servo, ele era o rei Uzias para a sociedade, para o governo do local que ele vivia, mas ali no templo ele era apenas um servo como qualquer outro. E ele não entendeu que o lugar dele era junto com as outras pessoas na adoração. E como é que a gente pode aplicar todas essas informações que nós tivemos aqui nas nossas vidas, né? Para o nosso culto. Nosso culto tem que ser, a nossa oração tem que o nosso culto seja o culto que Isaías participou. Né? E a gente tem que reconhecer a posição de Deus, dos adoradores e do homem nos nossos cultos. Que a nossa adoração tem que ser intensa, como foi a adoração dos serafins. Intensa a ponto de mexer com o imovível. E aí Deus é poderoso para preencher tudo que há ao nosso redor. Que no nosso culto, nós clamemos por redenção, nós confessemos os nossos pecados. E que ao ouvir o chamado de Deus, qual deve ser a nossa resposta? Aqui estou, envia-me. Exatamente o que o profeta respondeu. Alguma dúvida até aqui? Eu queria repassar com vocês alguns pontos, até para haver uma interação entre nós. Quem quiser se manifestar, fique à vontade, tá? Então, para vocês, quem eram os serafins na visão de Isaías? Quando Isaías se deparou com os serafins, o que era aquilo para ele naquele momento? Alguém tem alguma?
de fato, ele se deparou com eles como criaturas celestiais, né? Mas o que ele sentiu naquele momento, né, que ele viu os serafins? O que era aquele serafim para a visão dele? Dá para entender que, por exemplo, às vezes a gente deixa de adorar e os anjos estão adorando. Né? Então, talvez ele tenha visto como adoradores, pensando que a ordem de Deus é para nós sermos adoradores. Exatamente. Ele, naquele momento, ele sentiu que ele era o único que não estava prestando adoração, né? Ele era o único que não estava proclamando a santidade de Deus, né? Naquele momento. E daí que ele se considerou um homem de lábios impuros, vivendo um povo de impuros lábios. Mais alguém? É uma colocação? E para vocês, o que significa aquela brasa tocando os lábios de Isaías? Naquele momento, o que significa para vocês aqui? Purificação. Mais que purificação também, que ela removeu o pecado, né? Ela também capacitou ele para o serviço. Em seguida houve o chamado e ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. Mais alguém tem alguma colocação sobre a brasa que tocou os lábios de Isaías? E como você já havia dito, né, anteriormente, essa brasa poderosa, ela não queima o pecador. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos perdoa, nos purifica, mas ele nos protege também de uma ação, uma reação contrária. Né? Simplesmente nos purifica e nos prepara para a obra. Qualquer coisa contrária não é verdade, não é fato. Deus não permite isso. Simplesmente nos purifica e nos capacita para a obra. Exatamente. Não fere. Sim. É realmente o fato de, naquele momento que o pecado ele foi removido, que ele reconheceu essa condição de pecador, de homem de lábios impuros, ele foi capacitado para servir a obra. Ele foi santificado naquele momento. Para vocês, qual que é a mensagem principal de Isaías 6? O que eu percebo assim, que nós muitas vezes a gente põe a nossa confiança no governo que virá ou que está, né, no cliente, no fornecedor, na sociedade, no município, no pastor, enfim, põe a confiança em pessoas. Olha, se tudo der certo, então vai ser bom para mim. Na verdade, Isaías estava fazendo exatamente isso. Ele estava confiando na prosperidade do rei. Na hora que o rei caiu, né, ele então se sentiu obrigado a olhar para Deus. E nós precisamos entender que olhar para Deus hoje, o resto é consequência. Exatamente. O ponto que o Hélio colocou muito importante, na minha opinião, porque realmente a confiança de Isaías estava depositada naquele rei poderoso, né? E aquele rei poderoso precisou cair para ele ver, enxergar que ele não estava vendo nem ouvindo a voz do Senhor, né? E uma mensagem também de santidade, necessidade de purificação e chamada ao serviço. Então, chamada ao serviço, todas as pessoas têm uma função no serviço ao rei. Então, isso para nós, como crentes, como membros de uma igreja, é muito importante que tenha a noção que todos têm um papel no serviço do reino, todos têm uma importância no serviço do reino. E, inclusive, todos vão se sentir pertencentes e integrantes verdadeiramente ao serviço, quando estiverem no serviço do reino. Então, Deus está fazendo esse chamado a todos nós, a todos os crentes, a todos que são membros de uma igreja. Né? Vocês devem pertencer ao serviço. Então, ele está falando com você, a tua resposta tem que ser: ele vem aqui, envia-me. Né? Usa o meu coração, usa meus talentos. Meus talentos estão à disposição do Senhor para a sua obra. Muitas vezes a gente enxerga, não há necessidade, tudo está funcionando bem, tudo está... Né? E realmente, as coisas funcionam. Deus capacita pessoas, mas sempre há espaço, sempre há oportunidades novas para você servir ao reino. De diversas maneiras e da maneira mais simples possível. Não só aqui, quem está aqui na frente, quem está nas outras classes, os pastores, presbíteros, diáconos.
Todo mundo tem a oportunidade de servir ao reino. E essa é uma mensagem que Isaías 6 passa para nós. Que quando a gente confessa nossos pecados, reconhece a nossa condição de pecador, nós somos chamados ao serviço do reino. É uma mensagem que nós temos que ter viva no nosso coração. E essa resposta que Isaías deu é a resposta que Deus espera de nós também. É uma resposta imediata, uma resposta que não há dúvida nela. Né? Não há nenhuma dúvida. Ele fala, eis aqui, envia-me. Então, é um capítulo que mostra uma relevância muito grande para a nossa questão de hoje, para a igreja, para o funcionamento da igreja. Vê que o funcionamento a liturgia do culto, todos esses conceitos ele fala muito conosco mesmo, né? E ele ensina, acima de qualquer coisa, o quê? A reconhecer a soberania de Deus, né? Reconhecer naquele momento ali que foi diante, ele viu a sua pequenez diante da soberania de Deus, né? Ele buscou a graça de Deus naquele momento. Mas eu queria ainda trabalhar com vocês mais alguns conceitos. Sobre o rei Uzias, percebam, lá em 2 Crônicas 26, ele informa que o reinado de Uzias começou quando ele tinha 16 anos. Ele buscou o Senhor, mas Uzias, ele buscou o Senhor de uma maneira interesseira. Por quê? Porque queria crescimento do reinado dele, de buscar as conquistas que ele teve, a reconstrução do local de estudo que ele teve. Agora, aplicando isso para nós, de que forma que a gente pode enxergar isso nas nossas vidas? Quando nós somos crentes jovens, agora eu vou fazer uma analogia com uma criança. Uma criança que chega para o seu pai agindo de maneira interesseira. Vamos dizer assim, uma criança de 5, 6 anos, pai, você é lindo, você é maravilhoso, você é perfeito, papaizinho do coração, no final ela vai terminar com o quê? Me dá 10 aí, me dá 20, né? Você vai lá e vai dar 50, né? E realmente, aí é uma criança pura e que está, né, buscando saciar o desejo dela, né? Agora, coloque essa mesma situação com uma pessoa experiente, uma pessoa lá na casa dos seus 20, 25 anos, vamos dizer assim. Vai buscar o seu pai de maneira interesseira. O pai vai ter a mesma visão que ele teve lá na infância? Com certeza não, né? Então, isso para nós como crentes também nós temos que enxergar. Que a nossa, talvez quando a gente inicia na fé, a gente busca Deus de maneira interesseira, busca Deus no momento que nós precisamos, busca Deus no momento que a gente deseja algo, mas que a gente tem que evoluir nisso. Ele tem que evoluir isso de forma servindo ao Senhor. Novamente entra a questão do serviço, né? Voltando ali em Isaías, capítulo 6, agora nós vamos analisar do 9 até o 13 com mais profundidade. Ele disse: vá e diga a este povo, escutem com atenção, mas nunca entendam, observem bem, mas jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, também serão destruídos. Mas como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Por que Deus está falando isso para Isaías? Ele deseja que torne sensível o coração do povo, torne surdo os seus ouvidos, feche os seus olhos, não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, e não entenda com o coração, para que não se convertam e sejam curados. E Deus está falando isso para Isaías? Ele mandou Isaías pregar o Evangelho. E Deus está colocando essas palavras para Isaías. Parece estranho, né?
forma o nosso olhar. Daí a gente olha e imagina e cria. Mas eles querem para olhar com o olhar de Deus. Exatamente. No livro do profeta Jeremias, Deus diz para ele, né? Quando se derruba uma casa, perdeu outra. Então, de certa forma, nós estamos entrando novamente na visão de Isaías lá, Isaías de antes, né? E ele só passou a enxergar Deus quando o rei Uzias caiu. Então, as pessoas com seu coração sensível, eles vão precisar de passar por todas essas coisas que são negativas, né? Para encontrar a glória de Deus. E outra questão muito importante, Isaías perguntou: até quando? A gente também faz essa pergunta, né? Até quando, Senhor? E Deus respondeu o que para ele? Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Então, na verdade, a missão de Isaías era pegar o Evangelho até o fim. E essa é a nossa missão, pegar o Evangelho até o fim, servir até o fim também, nós como cristãos. E ainda que fique um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas como o terebinto e o carvalho deixam o tronco, quando são derrubados, assim as santas sementes serão o seu tronco. Então Deus já faz essa promessa. Tudo vai cair, tudo que aquele povo de puros lábios estava fazendo, aquelas pessoas de puros lábios, todos iriam cair, né? Todos iriam se render à glória de Deus, porque a semente estava plantada. Alguma dúvida? E eu queria perguntar para vocês, de forma que isso confronta a vida de vocês nesse momento? Vocês se enxergam, essa passagem se aplica à vida de vocês de alguma forma nesse momento de vocês? Alguém aqui não está enxergando, não está ouvindo a face, não está ouvindo o Senhor? Alguém tem algo como o rei Uzias, em que você está depositando a sua fé e a sua esperança naquele rei poderoso, naquele rei que está ali reconstruindo um lugar destruído, que tem habilidades extraordinárias na agricultura, na engenharia civil, nas áreas militares, com um exército poderoso, armas poderosas, um grande número de soldados. Eu acho que hoje existe um estímulo muito grande, um humanismo para você, a autoconfiança, esse monte de livro de autoajuda falando isso. Esse Jeremias também trata esse ponto do retorno, do homem, finalidade do homem. A gente tende a achar que tudo é pela gente, pelo nosso esforço que fazemos. A gente esquece os momentos que a gente dobra o joelho, às vezes, pede para Deus, e quando ele concede, você acha, você tem que olhar, nossa, como eu fiz, né, como eu sou bom, e é isso que eu acho que ele traz. Uzias também foi isso. Ele foi fiel quando era humilde, quando ele começou a conquistar, ele se tornou arrogante, e a arrogância nos afasta de Deus. O povo era arrogante, se olhar para Deus. Deus fala ali na canção da Vinha, né, que ele vai tirar esse orgulho do povo. Então, acho que nós, como povo de Deus, temos que tomar cuidado com isso, o orgulho de achar que as coisas são feitas pelas nossas mãos. Não são. Deus nos dá de saber entregar tudo na mão do Senhor. Verdade. Eu concordo com a tua visão, André, que realmente a visão humana, a gente tem uma péssima tendência a buscar o Senhor no momento de necessidade, né? E no momento que nós estamos, que a glória veio, que a conquista veio, que a bênção veio, nós simplesmente esquecemos, né? Não rendemos a devida graça, a devida gratidão, não nos entregamos
a nossa vida da mesma forma que no momento da dificuldade, né? E realmente eu vejo que isso é um chamado para nós, até para a questão de a gente estar no dia a dia nos policiando quanto ao nosso orgulho, né? Tem que estar todos os dias vendo aonde está depositada a nossa esperança, né? Será que eu estou tendo a devida gratidão ao que o Senhor faz na minha vida? Eu estou enxergando que não é a minha obra, que as bênçãos vêm de Deus, não é pelo meu mérito? O que é interessante também é que tudo que o homem constrói, aquela parábola do homem dos celeiros lá, mostra que construiu o celeiro, que estava bem financeiramente. Aí vem a palavra de Deus e pergunta, essa noite pergunta a tua alma, que você tem para quem será? Daí essa história de dias mostra que tudo que o homem constrói, com suas forças, fora da sala. Sim. Para Deus, ele deixa que o coração do homem repensa qualquer construção ou ato do homem. O coração do homem deve ser voltado somente para Deus. E nesse momento aí que tudo é posto ao chão, a cidade fica desolada, então é a hora que o homem começa a reconhecer que Deus é o Senhor. Então nós temos que ficar atentos, porque a nossa fé deve depositar e construir. Sim. Tudo que Deus sustenta, né? E tem para nós. Verdade. A irmã quer falar? Pode falar. O que me chama bastante atenção é que Deus, ele fala com Isaías, ele pergunta quem enviarei. Então ele tem a intenção de enviar alguém. Enviar para quê? Para pregoar que o povo estava pecando, mas ele já sabia que o povo ia continuar com o coração endurecido. Mas por que Deus continuou com o interesse de enviar alguém que ia pregoando, falando para arrepender, mostrando os pecados, né? Então aí veio algo assim, Deus ele é tão incrível que mesmo a gente em todo o deserto, em todo o pecado que a gente tem, ou no deserto que a gente passa, em que a gente não consegue ver, ele vai nos dando oportunidades a cada dia de retornarmos ao caminho dele. Então ele bate a tua porta, bate, até que você abra e até que você entenda o verdadeiro propósito dele, né? Que não é somente esse plano físico, mas que o espiritual muito mais além, é adorar. Sobre nossa questão religiosa, sobre a brasa na boca do Isaías, né? Isso é muito profundo. O que purifica, né, é o que entra em nós, não é o alimento, é o que sai de nós. Então não adianta a gente viver na igreja e a gente sai, atua como um juiz, descascando a dignidade dele. A maior forma de a gente louvar a Deus é ter a nossa boca. Nós não devemos julgar, né? Esse caráter remidor do Cristo ele é realmente um poder que Deus está a todo momento nos convidando ao arrependimento, né? E essa brasa pode vir até a nossa boca também, né? É um convite que nós temos diariamente ao arrependimento, né? Nós seremos perdoados. Mais alguém? Então, meus irmãos, eu espero que tenha ficado claro. As lições desse capítulo são grandiosas e tem muitas conexões, né? A Bíblia é um quebra-cabeça que vai se encaixando e ali no livro de 2 Crônicas tem muita coisa que se conecta com Isaías 6, né? Como um estudo mais aprofundado. É bem interessante, no caso. Essa história do rei Uzias é uma verdadeira lição para nós, porque no momento que o orgulho tomou conta dele, ele foi até advertido pelo sacerdote que ele não poderia fazer aquilo. Ele repreendeu com força os sacerdotes e foi lá e o fez. E naquele exato momento já uma lepra na testa dele, né? E ele não morreu de uma maneira fulminante, né? Ele foi sendo tomado, né? E ele foi já imediatamente isolado, ele já não pôde ficar no palácio dele, já foi sentindo o peso do erro dele.
E Isaías precisou ver tudo isso acontecer. Ele realmente, Isaías previamente pregava o Evangelho. Isaías era membro das altas classes e ele confrontava as pessoas. Aqui no capítulo 1, a gente vê ele confrontando diretamente as pessoas diante do seu pecado. Mas o que a gente vê, de certa forma, o chamado profético, apesar de ele ter um mistério desde o primeiro capítulo, o chamado profético veio nesse momento que ele se viu diante da sua pequenez, ele se viu como uma folha seca diante da ventania, ele viu que ele não era nada sem o Senhor. E é isso que nós temos que enxergar, que nós não somos nada sem o Senhor. Se nós não enxergarmos a nossa pequenez diante da glória do Senhor, diante do tamanho, do esplendor, daquele alto e sublime trono, ele venha para essa igreja à noite, esteja disposto a adorar com toda a nossa força, para fazer os umbrais dessa porta se mexerem, para sentir a presença de Deus aqui. Essas são as lições que nós temos que aplicar na nossa vida. Deus está nos convidando e nos confrontando a ter essas mudanças, a depositar a nossa esperança nele, não como um rei os dias que nós possamos ter na nossa vida. Não que a gente não vai desfrutar, ter, ouvir e sentir a presença do Senhor enquanto tiver um rei os dias no meu coração ou de vocês. Então Deus nos está convidando para seguir esse padrão como culto a Deus. Eu espero que isso confronte nossos corações e traga a mudança para nossas vidas. Amém? Alguém quer falar? Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, a brasa toca nos nossos lábios. E o que aconteceu foi Isaías. Quando ele se entregou a Deus, daí a brasa tocou para dele, daí ele mostrou o pecado do povo, ele se prostrou diante de Deus e falou: ai de mim, né, que sou tão pequeno, mas eu vou fazer a tua vontade. Então a gente tem que entregar nossas vidas na mão de Deus, que a brasa venha. E a gente está falando do Evangelho, de como é bom ter Deus na nossa vida. E essa questão a brasa não veio dele, veio até ele, né? Então, o Espírito Santo vem até nós, né? O Espírito Santo vem até nós para nos perdoar, né? E qual que é a nossa missão? É confessar e reconhecer nossos pecados, reconhecer a nossa necessidade. Que a brasa virá até nós, irá queimar nosso pecado, sem nos queimar, queimando apenas o pecado. Vai, cara. E a grande realidade, é que o pecado fez um estrago violento no ser humano. Nós não somos nada. Nós somos lixo, imundo. A gente, se for falar quem nós somos, a gente choca as pessoas. Nós somos podres. E a nossa humildade tem que estar presente nas nossas vidas para que a gente veja os nossos erros. Peça a misericórdia do Senhor para nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo que não agrada ao Senhor. E deixar o que os outros estão fazendo, porque o Senhor está cuidando de cada um. De cada um em especial. Então nós temos que estar diante do Senhor, e a oração é aquela que lá na Igreja Católica eu escutava lá as ladainhas que a minha mãe me levava lá, e os padres eram tudo rezado em latim, eu não entendia nada, eu criança. Mas era sempre aquela frase: Miserere nobis. E hoje é a minha oração: Senhor, tem misericórdia de nós. E Ele é amor, é misericórdia, é tudo. Então a gente tem que estar centrado na gente, nos nossos erros, nos nossos pecados, pedindo misericórdia ao Senhor. Ele é maravilhoso. Amém. Essa é a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza que só qualquer coisa que tenha de bom em nós vem de Deus, não de nós. Essa é a verdade. Mais alguém? Então vamos orar para concluirmos. Senhor, obrigado por termos aqui tido a oportunidade de livremente compartilhar a Tua Palavra, Pai. Obrigado por trazer até nós esse momento tão especial, Pai, oportunizar que tenhamos uma igreja que dê essa oportunidade de falarmos abertamente do Teu Evangelho, fielmente, Pai,
Que o Senhor confronte nossos corações, que traga mudança nas nossas vidas, que nós reconheçamos a nossa pequenez diante de Cristo, que derrube qualquer idolatria que arde no nosso coração, derrube qualquer osias que depositemos a nossa confiança, que enxergamos que o Senhor é o único que é digno de receber a glória, a adoração, é o único que é digno de receber todos os bolos das coisas boas que tem nas nossas vidas, Pai, e que a gente saia daqui dependente de Ti, Pai, que a gente saia daqui com o nosso coração desejoso por Ti, que a gente saia desejoso de ser mais parecido com Ti, Pai, que nós tenhamos as disciplinas espirituais de leitura bíblica, Pai, que a gente possa ter uma adoração intensa como a dos serafins, e que o imexível se mova, Pai, que os umbrais dessas portas se movam com a nossa adoração, Pai, que o Senhor sinta o tamanho da adoração que temos por Ti, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui presente, abençoa também os que não puderam estar aqui conosco hoje, Pai, abençoa a vida das lideranças da nossa igreja, Pai, que tenham sabedoria e sigam a Tua vontade, Pai, e que tenhamos um bom domingo em comunhão, estejamos aqui à noite alegres e dispostos a adorar o Teu Santo Nome, a glorificar o Teu Santo Nome, Pai, e que essas portas se movam com a intensidade da adoração ao Teu Santo Nome, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém.